Oi, pessoal! A gente vai fazer uma videoaula hoje sobre semiologia pediátrica. Então, a gente vai trabalhar alguns aspectos que são importantes na avaliação em pediatria, tá bom? Então, enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou abrir aqui a nossa apresentação para que a gente possa, então, seguir a aula, ok? Só um minutinho para a gente poder colocar aqui na tela, tá bom? E aí, a gente já vai começar, tá? Então, pessoal, a gente vai trabalhar com alguns aspectos que são importantes dentro da semiologia pediátrica, ok? Completando os assuntos que a gente estava vendo lá nas aulas teóricas e que posteriormente a gente vai poder aplicar na nossa prática, tá? Quando a gente fala em semiologia, a gente está falando em avaliação dentro da pediatria, a gente está falando em propedêutica, tá? Então, esses três termos, eles podem ser utilizados. E aí, eu vou começar falando para vocês de um item que é importante na avaliação pediátrica, que é justamente a avaliação do APGAR, tá? Então, pessoal, o APGAR é uma avaliação que é feita no recém-nascido, então na criança, quando ela nasce, e nessa avaliação, a gente pode ter a seguinte classificação, ó, nota 0, nota 1 ou nota 2, para os seguintes itens, que a gente pode conferir aqui: frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, cor e resposta a estímulos. Então, ao nascer a criança, por exemplo, ela pode ter uma frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto, e daí ela ganha nota 2. Ela pode ter um esforço respiratório fraco e irregular, ganha nota 1. Pode ter um tônus muscular flácido, ganha 0, e assim por diante. E aí, então, a gente vai fazer essa avaliação de Apgar, o médico faz essa avaliação de Apgar com 1 minuto e com 5 minutos, para identificar as condições de nascimento, tá? Então, às vezes, a criança, ela nasceu mal, nasceu com Apgar baixo, mas na sequência, na avaliação, ela já apresenta um Apgar maior, no teste de 5 minutos. Então, indica o quê? Ah, no momento do nascimento não foi muito bem, mas depois ela melhorou. Também pode acontecer o contrário, dela ter um Apgar maior e acontecer alguma intercorrência e depois apresentar um Apgar menor. Mas esse aqui é um item importante dentro da avaliação pediátrica. Então, mesmo que você, né, vai atender um paciente no consultório, na clínica, é importante a gente conhecer e perguntar, questionar. Muitas vezes esse dado, se a mãe, o pai responsável não lembra, ele tem na carteirinha de vacinação da criança, tá bom? E a gente tem que entender do que se trata. O segundo item que é importante é o cálculo da idade gestacional corrigida do bebê prematuro, tá? Então, também é um outro fator que a gente tem que conhecer, que a gente tem que aprender a fazer. Bem, quando a criança nasce prematura, significa que ela nasceu algum tempo antes daquele período que ela deveria ainda estar na barriga da mãe, tá? Então, a gente considera, né, que o parto ele seria a termo, mesmo para o cálculo da idade corrigida, 40 semanas, tá bom? Então, pessoal, eu tenho que saber primeiro a idade cronológica, tá? Então, a idade cronológica tem a ver com a data de nascimento, e aí eu vou subtrair 40 semanas menos a idade gestacional que essa criança nasceu, tá? Então, vamos supor, olha o exemplo aqui, que um bebê nasceu com 35 semanas e ele está atualmente com 2 meses de vida. A idade cronológica dele, se ele está com 2 meses de vida, tem 8 semanas que ele nasceu, tá joia? E aí, pessoal, semanas, a gente tem que ver quantas semanas faltava para completar 40. Então, a gente pega aqui, ó, 40 semanas menos 35, né? Que é a idade gestacional que o bebê nasceu. Isso vai dar pra gente 5 semanas, tá? Então, a idade corrigida desse bebê vai ser 8 semanas menos 40, aqui entre parênteses, menos 35. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, a gente vai ter como idade corrigida para ele 3 semanas, e não
8 semanas. 8 semanas é a idade cronológica, faz 8 semanas que ele nasceu. Mas em relação ao desenvolvimento motor, ele provavelmente vai apresentar características de uma criança com 3 semanas, ou seja, uma criança que faz, ele tinha que ter ficado mais tempo ali na barriga da mãe, tá bom? Pessoal, alguns outros itens também relevantes para a gente destacar, tá? A gente avalia, né, dentro da avaliação pediátrica, a gente faz a inspeção, que muitas vezes a gente vai verificar a atitude, tá joia? Então, gente, a inspeção a gente faz em todas as posições. A gente coloca o bebê decúbito dorsal, decúbito ventral, decúbito lateral, quando é o caso, puxado para sentar, sentado e em pé, tá? E aí a gente vê como é que essa criança se comporta, tá? Então, vê como vai ser o ato motor. O outro exame é a palpação, aqui então vai variar muito, mas a gente pode verificar tônus, a gente pode verificar amplitude de movimento, a gente pode verificar outras variáveis, sinais vitais. Também o tônus muscular. O tônus muscular, ele tem uma avaliação e uma classificação importante. Então, a gente avalia tônus por meio da mobilização passiva, tá? E a gente vai classificar de acordo com a escala de Ashworth, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, na verdade, o termo correto é a escala de Ashworth modificada, que é o que a gente mais usa hoje. A gente vai avaliar por meio da mobilização passiva e classificar o tônus da criança por meio da escala de Ashworth modificada. 0 é nenhum aumento do tônus, aqui a gente falando de um tônus anormal, tá, pessoal? Eu já expliquei para vocês aquela questão da faixa de normalidade do tônus, né? E aí seria um que está fora dessa faixa de normalidade. E aí a gente vai leve aumento de tônus muscular manifestado por tensão momentânea, por resistência mínima no final da DM, quando a região é movida em flexão ou extensão. Se a gente já pega um grau 3, ó, considerável aumento do tônus muscular e o movimento passivo é difícil. Então, é assim que a gente avalia tônus. E só para frisar, a gente classifica tônus, escala de Ashworth modificada. E só para frisar, a gente avalia por meio da mobilização passiva, tá? E o outro exame que é importante é a questão de mobilidade, tanto na ADM passiva quanto ativa, tudo bem? E na avaliação pediátrica, pessoal, uma parte que ganha bastante atenção é a avaliação dos reflexos, das reações. A gente já viu esse assunto, né, estudando normal. E aqui eu vou deixar de novo para vocês a listinha para que vocês possam, então, sempre revisar. Esse é um assunto importante e cai muito nas provas, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente tem, por exemplo, o reflexo de preensão palmar e o reflexo de preensão plantar, tá? Então, preensão palmar, isso aqui eu consigo mostrar tranquilo, e pressão plantar, que tem no dedinho do pé. E aí, o que a gente tem que saber mesmo? Como é que eu avalio? Até quantos meses ele dura, né? Quando ele começa, quando ele termina, tá bom? E tá a listinha aqui para depois vocês poderem relembrar, tá? Sucção, busca ou pontos cardeais, reflexo de Moro, tá em vermelho aqui, quando é nome próprio, a gente tem que lembrar que é um pouquinho mais difícil. Alguns deles eu vou relembrar aqui, que são os mais frequentes nas provas que vocês vão encontrar aí pela vida, tá? Reflexo de marcha, de propulsão, o place reaction, o Landau, paraquedas, reação automática, fenômeno dos olhos de boneca e os reflexos tônicos, tá bom? E aí, pessoal, só passando aqui para vocês, né, aqueles que estão em destaque, porque são aqueles que a gente confundem mais, tá? O reflexo de Moro, que é o reflexo do susto, pode ser provocado por um estímulo sonoro, visual ou sinestésico, e a presença dele é do recém-nascido até mais ou menos 4 meses. Vale sempre chamar a atenção que o reflexo de Moro ele pode variar um pouquinho, tá bom? Lembra na literatura. O de Gallant, tá? Que é esse aqui paravertebral, e quando a gente faz o estímulo, a criança faz uma flexão do tronco, tá presente no recém-nascido até 2 meses. O de Landau, ele tem 2 fases, tá? Então, a primeira fase
esboçado aos 4 meses de vida, e aos 6 meses está presente nas duas fases, e aos 10 meses está mais forte, desaparecendo em torno de 1 ano. Então, na primeira fase, pessoal, a criança ela vai fazer essa tendência à extensão do tronco, tá? Fica todo estendido. E depois, se você pegar e fizer a flexão da cabeça, as perninhas também tendem a fletir, tá? Então, essas são as duas fases do Landau. Muitas vezes a gente ouve o Landau como essa só essa primeira fase, que é aquele reflexo do super-homem e tudo mais, tá? Os tônicos, pessoal, os tônicos são importantes. Então, reflexo tônico labiríntico, tá bom? A posição para o teste é decúbito dorsal ou decúbito ventral. O estímulo é a própria posição. E a resposta vai ser o aumento do tônus extensor na posição supina, tá? E aumento do tônus flexor na posição prona, tá joia? Mas a grande característica é esse aumento do tônus extensor, tá? Que ele em excesso é conhecido como obstóteno. Deixa eu tirar essa aqui. Isso, agora dá para ver. Obstóteno, a gente deve lembrar sempre disso. O tônico cervical assimétrico, que é o RTCA. Então, a posição do teste, decúbito dorsal, estímulo à rotação da cabeça, a resposta, aumento do tônus extensor do lado que a cabeça foi rodada. Então, lembra, a criança olha para a mão, tá? E aumento do tônus flexor do membro inferior e superior do lado oposto. Então, do outro lado, ó, o braço e a perna fletem, tá? Presente no recém-nascido até 2 ou 4 meses, então tem variação na literatura. A gente enquadra mais no segundo mês, mas pode persistir até o quarto. Mas se esse reflexo, pessoal, porventura ficar persistente depois desse período, a criança ela pode ser muito prejudicada no seu desenvolvimento, porque vai ter uma perda da noção de simetria corporal, tá? Então, a simetria corporal dessa criança vai estar alterada, tá? O outro reflexo tônico cervical é o simétrico, RTCS. O estímulo vai ser a flexão ou a extensão da cervical. Lembram desses? Se a gente fizer a extensão da cervical, a tendência é ter um aumento do tônus extensor nos membros superiores e um aumento do tônus flexor no membro inferior. Então, lembra sempre que quem manda vai ser a cervical. Se fizer extensão de cervical, aqui ó, extensão de membro superior, flexão de inferior. O inferior é que vai ser o contrário. Se fizer flexão de cervical, a gente tende a ter um aumento do tônus flexor de membros superiores e aumento do tônus extensor de inferior. Então, ó, flexão da cervical, flexão de membros superiores. Quem manda é o cervical, tá? Geralmente surge no segundo mês e integra-se por volta do sexto mês. Isso aqui é um achado, é algo que a gente encontra na literatura, embora eu tenha frisado para vocês, e volto a repetir, que o que a gente mais certo é que é algo patológico, a permanência, né, a presença desse reflexo. Aqui, pessoal, tem um resuminho, tá, que ele tenta trazer para a gente, para vocês poderem se organizar melhor nos estudos, uma sequência dos reflexos que vão estar presentes até o segundo mês, depois aqueles até o terceiro, quarto e assim por diante, tá? Então, aqueles que surgem no nascimento e que duram até o segundo mês estão listados aqui, uma forma da gente organizar o estudo, tá joia? Vamos passar. Então, de 0 a 2 meses, fenômeno dos olhos de boneca, reflexo de sucção, reflexo de Moro, e aqui tem aquele asterisco bem grande, né? Algumas literaturas 2, outras 3, outras até 6. Eu ainda prefiro deixar no 4, tá bom? Mas vou respeitar o que a literatura traz pra gente. O reflexo de Gallant, o place reaction, que é aquele como se ele fosse subir uma escadinha, o reflexo tônico cervical assimétrico, que também pode estar presente até mais ou menos 4 meses, e o reflexo de extensão cruzada, também de 0 a 4 ou até 6 semanas, tá? Então, aqui que a gente tem. De 0 a 3 meses, permanece, né, vai sendo integrado o reflexo de busca ou ponto cardeais, a manobra de propulsão e o reflexo de marcha, tá? Algumas literaturas colocam
da segunda semana até o segundo mês. E até o sexto mês, a apreensão palmar, que também tem variação na literatura, tá joia? E depois a gente tem, ó, entre 2 e 4 meses, o tônico cervical simétrico, tá? O tônico labiríntico, lembrando que algumas literaturas colocam como normal, tônico labiríntico para mim é sempre patológico. Positiva de suporte, suporte negativo e reações associadas. Após o quinto mês, surge para a gente o Landau, tá? 5, 6 meses até um ano, algumas literaturas falam 18 meses, e o de paraquedas, que de 6 a 9 meses ele fica mais evidente. E não podemos deixar de falar do reflexo de Babinski, que ele é normal, segundo a maior parte das literaturas, até 24 meses ou 2 anos, tá? Então, pessoal, aqui trazendo uma síntese novamente, porque essa é uma parte muito importante da matéria, e quando a gente vai fazer a avaliação, a gente tem que entender, lembrar esse reflexo e saber como é que faz, até quando é normal e a partir de quando não é mais normal, tá bom? Bem, quando a gente vai fazer a avaliação pediátrica também, a gente tem que levar em conta que o desenvolvimento neuropsicomotor, tá joia? Isso aqui é uma coisa também que a gente sempre repete, ele se dá da direção céfalo-caudal, então a parte mais cranial, mais cefálica, mais desenvolvida, e a parte caudal, mais distal, vai sendo desenvolvida posteriormente, tá? Também, pessoal, de proximal para distal, então, quando a gente pensa em membros, membro superior, membro inferior, proximal primeiro, distal mais para frente, tá? Também os movimentos primitivos e reflexos voluntários e controlados, então, nessa forma que se desenvolve, primeiro movimentos primitivos e depois, desculpa, movimentos primitivos e reflexos, depois faltou uma setinha aqui, né? Passando para movimentos voluntários e controlados, tá? E lembrar sempre da sequência de movimentos. Então, a gente tem o ganho, tá? A gente entende os ganhos que se dão, que vão desde a posição cefálica, da cervical até os membros, e que existe uma sequência, e que existe em algumas literaturas, pessoal, chamado marco do desenvolvimento, tá? Então, embora exista alguma variação em relação aos meses, a gente tem que entender o seguinte, pessoal, que os marcos do desenvolvimento são sustentação de cabeça, ficar sentado, engatinhar, ficar em pé. E isso, então, vai sendo esse desenvolvimento céfalo-caudal, tá? Aqui a gente tem também uma ilustração de como esse processo acontece, tá joia? Então, olha só, aqui primeiro, né, o desenvolvimento craniano, tá? A musculatura cervical, depois o controle das mãos, que vai acontecer em torno de 9 meses, o controle da musculatura de tronco, também controle completo 9 meses, e depois de membros inferior com 2 meses, tá? Então, só para a gente entender como é que se dá esse desenvolvimento, que essa parte superior a gente vai desenvolvendo primeiro. Bem, em relação à apreensão, também é importante a gente rever. O recém-nascido ele tem apreensão reflexa, que é reflexo palmar. Com 3 meses, preensão voluntária firme. 7 meses, preensão palmar e radial. E ao 9º mês, pressão em pinça, tá bom? Então, membro superior já com 9 meses, ele já vai ter um desenvolvimento mais acelerado, tá bom? E para fechar essa aula, esse vídeo, é importante a gente conhecer algumas escalas. Bem, não é para fechar, que depois a gente vai falar de 3 testes ortopédicos. Então, como penúltimo assunto da aula, é importante a gente conhecer algumas escalas de avaliação do desenvolvimento que vocês podem encontrar na literatura e que nos ajudam muitas vezes a identificar em que fase que o paciente está, beleza? Então, olha só, pessoal. Escalas de desenvolvimento motor. Então, a gente vai ter a Pediatric Evaluation of Disability Inventário, que chama PED, tá? Ou avaliação pediátrica do inventário de incapacidade. O termo que a gente mais encontra na literatura é esse aqui, ó, PED, tá joia? Então, assim, essa é uma escala para a gente fazer na idade cronológica entre 6 meses e 7 anos e 6 meses de vida, tá?
Ele é utilizado para descobrir déficits funcionais, acompanhar o progresso e analisar o resultado de intervenções, e ele é formulado com entrevistas estruturadas com os responsáveis pela criança ou pela observação do profissional, tá? Então, essa aqui vai ser a característica da PED, tá bom? É dividido em 3 partes, pessoal. Habilidades presentes no repertório da criança, que é a parte 1, tá? Aqui na segunda, independência no desempenho de atividades diárias ou a influência dos cuidados, que é a parte 2, e a modificação do ambiente utilizado para facilitar o desempenho funcional, que é a parte 3. Tá joia? Então, essa aqui é a característica da PED. Uma outra escala que pode ser utilizada para estudar desenvolvimento é a escala Alberta, tá joia? O termo que a gente mais escuta é a escala Alberta, ou a IMS, tá? Idade de aplicação, ela pode ser aplicada do recém-nascido a termo e do pré-termo, de 0 a 18 meses de idade. Vai avaliar padrões motores e posturas utilizando os critérios alinhamento postural, movimentos antigravitacionais e superfície de contato com sustentação de peso, tá? Um outro tipo de escala é a TIMP, tá? Que vai avaliar o desenvolvimento do controle da cabeça, tronco e controle seletivo dos membros superiores e inferiores ao longo do período de 34 semanas pós-concepcional até os 4 meses de idade corrigida. Então, a TIMP, pessoal, é muito voltada para a avaliação do prematuro, tá? Por quê? Porque vai levar em consideração aquela idade corrigida que a gente falou lá no começo da aula, tá? Outra escala, que é uma escala que é muito utilizada, principalmente pelos médicos pediatras, é a escala de Denver, a escala de Denver 2. Até uma síntese da escala de Denver, pessoal, um resuminho da escala de Denver, a gente encontra nas carteirinhas de vacinação das crianças, tá joia? Se vocês uma hora estiverem mexendo, vocês vão encontrar. Então, olha só, idade de aplicação, de 1 a 24 meses, instrumento de triagem rápida aplicado quando há suspeitas de atraso no desenvolvimento ou exposição a fatores de riscos potenciais. E vai acompanhando, assim, o desenvolvimento da criança, tá? Escala de Denver 2 avalia as funções motoras fino-adaptativas e grossas, grosseiras, tá? Tanto da parte axial quanto da parte apendicular, então, tanto de tronco e cabeça quanto dos membros. Linguagem, aspectos pessoais e sociais, por meio de 125 itens aplicados a partir de um kit padronizado. Tá joia? Então, é assim que a gente encontra esse teste de Denver, essa escala de Denver, vai ter uma forma para aplicar os elementos que precisam. E a gente tem também, pessoal, uma escala muito importante que é a GMFM, tá? Gross Motor Function Measure, que vai ser a escala de medida de função motora grossa, e atenção, que ela avalia a função motora grossa, né, ó, tá falando aqui, né, gross motor, né, função motora grossa, em crianças com paralisia cerebral, tá? Então, essa aqui já é uma escala específica para paralisia cerebral. Então, além de medir mudanças longitudinais, a GMFM também auxilia na definição de objetivos terapêuticos e proporciona informações sobre o progresso da reabilitação. Mas então vai fazer essa avaliação da função motora grossa, tá bom? Pessoal, então essas escalas são importantes vocês conhecerem, saberem quais são, para mais na frente poderem utilizar, tá? Não saírem aqui da disciplina sem nunca ter falado numa escala de avaliação. Então, essas escalas são escalas para avaliação de desenvolvimento. Algumas com características especiais, então tem uma idade específica, como a Alberta, por exemplo, que é até 18 meses, outras para uma população específica, como, por exemplo, essa última que a gente viu aqui, que é a GMFM, que é usada para crianças com paralisia cerebral, tá bom? E aí, pessoal,
Para fechar alguns pontos importantes da parte de semiologia, é importante a gente conhecer alguns testes ortopédicos, tá? Especialmente 3 testes que a gente tem, 3 ou 4 testes que a gente tem, voltados para avaliação de luxação de quadril, ou subluxação do quadril. Então, a subluxação do quadril é uma alteração muito comum dentro da pediatria, dentro da neuroped. As crianças com problema neurológico, elas costumam ter, muitas têm essas alterações, é importante da gente conhecer, tá? Então, aqui a gente tem, vai dar uma prestada de atenção aqui no slide, tá bom? Testes ortopédicos, a gente tem Galease, tá? Que vai colocar a criança nessa posição que vocês estão vendo, com a perninha dobrada, e a gente vai verificar se há uma diferença de comprimento dos membros inferiores. Então, ó, se a gente passar uma linha reta, a gente percebe que esse joelhinho que eu tô mostrando aqui, ó, alcança a linha, e esse outro tem um espacinho, tá joia? Então, isso aqui indica, pessoal, que eu tenho luxação nesse quadril, tá? Então, ele não tá encaixado no lugarzinho que ele tinha que estar encaixado, ele tá subindo mais, tá joia? Os outros testes são as manobras de Ortolani e de Barlow, tá? Então, como é que a gente vê? Olha só, esses testes, eles são testes diagnóstico de displasia no desenvolvimento do quadril, principalmente para luxação congênita, e geralmente eles são realizados na mesma ocasião, então, durante o exame, tá? No mesmo exame. Ortolani é um teste de redução do quadril, tá? Vai manter inicialmente os quadris e joelhos fletidos a 90 graus, o quadril em abdução e rotação interna leve, e aí a gente faz o movimento de abdução e rotação externa. Se esse teste for positivo, a gente tem uma sensação de ressalto, de estralo, de uma crepitação, um cleque, tá? Então, aqui é um movimento, tá joia? Começa da adução e faz a abdução. O outro teste é o teste de Barlow, é o movimento contrário do teste de Ortolani. Então, quadril a 90 graus, com o tronco em adução forçada. O movimento em direção vertical do quadril, com esforço para descolocar a cabeça do fêmur. E aí, então, a gente faz esse movimento como se ele fosse para dentro e para cima, e a gente percebe o sinal de pistonagem, que é como se fosse um movimento excessivo ali na articulação do quadril. Não tem a barreira que normalmente teria, tá? E por último, pessoal, tem o teste de telescopagem, que também avalia a instabilidade de quadril, onde a gente vai fazer esse movimento, tá? Criança decúbito dorsal, flexão de quadril a 90 graus, de joelho. Então, faz o movimento da setinha, como se fosse setinha aqui para baixo, e a setinha para cima, para a gente ver também se tem esse movimento excessivo, tá? Então, aqui a gente vê alguns testes que são importantes para esses quadros de displasia no quadril. E só para fechar, ó, a telescopagem positiva, a gente tem um deslocamento no sentido axial, indicando excesso de mobilidade do quadril. Beleza?